sobre a igreja. Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto de 1 Pedro. Nós vamos ler o capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos desse texto, que é 1 Pedro 4, 8, 9 e 10. E eu acho que a gente consegue, nessa reflexão desses 3 textos, entender algo que Deus ele quer que a igreja seja. Então, abra aí comigo a palavra do Senhor no texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. É um texto tão pequeno, mas tem muita coisa. É um texto assim muito profundo, que tem muito a nos ensinar, tá certo? Eu não vou ficar olhando diretamente para a webcam, porque eu estou com um texto aberto aqui no meu computador e eu tenho aqui o meu esboço aqui no lado, eu vou ficar sempre consultando. Amém, queridos? Então, vamos fazer a leitura de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Amém, queridos? Só aqui a leitura desse texto, e olha, texto, 3 versículos muito profundos, muito comprometedores para a gente como igreja do Senhor, tá certo? A epístola de 1 Pedro, eu já tive a oportunidade de pregar ela expositivamente, toda ela, todos os versículos, versículo por versículo. É uma epístola muito profunda, uma epístola muito bela, traz muitos assuntos muito relevantes para a nossa igreja, para nós como igreja, e com certeza um deles é esses 3 versículos de 1 Pedro capítulo 10. 1 Pedro capítulo 3 vai falar sobre o sofrimento do cristão. Ele vai falar do propósito da vida do crente nesse mundo como uma vida que muitas vezes envolve sofrimento. 1 Pedro capítulo 3, você pode ver isso. E 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 a 6, nós vemos o tipo de renúncia que o verdadeiro cristão ele deve ter na sua vida. Porque Cristo também sofreu. O versículo 1 de 1 Pedro capítulo 4 fala sobre isso. Cristo também sofreu, então, da mesma maneira como Cristo sofreu, o crente ele sofre, versículos 2 a 6, para que na sua vida seja tratado o pecado. Então, o sofrimento ele tem um poder, digamos assim, santificador, porque a gente começa na nossa experiência, e a gente hoje vive um tempo de sofrimento por conta dessas inseguranças e dessa situação lastimável sobre o fato de que nós estamos com medo e tudo. Então, todo esse sofrimento ele deve conduzir a gente a um processo de santificação, de entendermos que esse mundo não é o alvo e o ápice da nossa existência como ser humano, porque nós não fomos separados para viver eternamente nesse estado de coisas. Então, o sofrimento ele santifica, ele nos aproxima de Cristo, ele transforma, ele trabalha o nosso caráter, ele trabalha o nosso comportamento, e a gente precisa ter, digamos assim, uma disposição ou um certo discernimento de entender que por muitas vezes a gente não encontra explicação para as coisas que nós enfrentamos, mas talvez a gente não encontre em minúcias, em detalhes, algumas coisas que seriam, digamos assim, o propósito de determinadas coisas que acontecem conosco. Mas no sofrimento sempre existe um objetivo, que é o quê? É o processo da santificação do cristão. Então, o sofrimento, a dor, a angústia, a luta, a provação, é como aquele fogo que prova o ouro, que purifica a prata, que purifica o ouro, que limpa das impurezas. Então, todo sofrimento, independente de onde ele venha, se ele vem como fruto da perseguição do Estado, como acontecia naquela época do apóstolo Paulo, se ela vem como resultado de causas naturais, se ela vem como resultado de pecado pessoal, tudo isso sempre nos aponta para a necessidade de que nós precisamos ter uma vida mais santa, e essas situações, essas circunstâncias, elas sempre vão apontar para determinadas necessidades de mudanças que nós temos na nossa vida.
principalmente quando o fim está se aproximando, que é o que diz 1 Pedro 4, a partir do versículo 7. Né? Deixa eu ler aqui para você o que diz lá no versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Olha, quer dizer, se as provações e dificuldades da vida elas encontram dentro da gente um propósito, objetivo santificador e purificador de aprimorar o nosso contato com Cristo, de melhorar a nossa relação com o Pai, de tirar de nós aquilo que é impuro, aquilo que é pecaminoso, quanto mais que o tempo do seu retorno está se aproximando. Então, ainda mais intensa fica essa necessidade da gente olhar para nós mesmos e percebermos aquilo que está, digamos assim, impedindo esse nosso relacionamento melhor com o Pai. Então, o pecado, quando acontece, ele mostra isso. Quais são as nossas áreas de fraqueza? Quais são as nossas áreas de dificuldade? Nem sempre a dificuldade, ela é demonstrada com tanta facilidade, né? Ela não é autoevidente, a gente não consegue perceber com tanta naturalidade, né? Como aquela pessoa que no momento de insatisfação ela fica com raiva, nem sempre é aquilo que é tão autoevidente, tão claro que todo mundo consegue perceber. Às vezes é um sentimento muito interior que a gente tem dificuldade até mesmo de identificar. Então, quanto mais esse período de dificuldade da aproximação do Senhor acontece, mais então a gente tem que ter esse compromisso de que no meio da aprovação da dificuldade a gente tem essa condição de olhar para dentro do nosso próprio coração e, poxa, peraí, o que está acontecendo comigo? Por que eu reajo assim? Por que o meu coração está amargurado? Por que o meu coração está insatisfeito? Por que eu não tenho satisfação? Por que eu não tenho alegria na minha vida? Então, a aprovação e a dificuldade, e até mesmo o pecado, quando ele acontece na nossa vida, ele tem o objetivo e tem a potencialidade de trazer algum tipo de transformação pessoal. Então, é isso que o nosso irmão Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, ele está começando a falar para a igreja. Então, o fim está se aproximando. E eu sempre converso com os irmãos, a gente vê muitas pessoas declarando isso, o fim está próximo, as coisas estão cada vez mais próximas. E, de fato, quanto mais passa o tempo, mais próximo do fim nós estamos. Quer dizer, Pedro ele já tinha esse sentimento em relação à proximidade do fim, quanto mais nós. Hoje, devemos ter essa noção de que o fim está mais próximo hoje do que estava há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás. Então, nós como crentes devemos guardar dentro de nós esse sentimento de que o fim está se aproximando e se aproximando rápido. Então, isso deve de alguma maneira nos servir de alerta para que a gente fique muito atento a essas coisas que acontecem com a gente, que na verdade estão nos conduzindo ou tentando conduzir, ou às vezes até mesmo Deus, por intermédio dessas dificuldades, estão tentando nos conduzir para uma vida mais comprometida. E olha só como é que é interessante que ele vai conectar tudo isso, essa proximidade do fim, essas dificuldades que a gente vive, essas lutas pessoais que nós enfrentamos em todos os sentidos e esferas da nossa vida, com as nossas orações. Porque ele diz assim, sejam criteriosos e sóbrios. Essa é uma expressão dupla, criterioso e sóbrio, que na verdade elas duas vão apontar para a mesma situação e circunstância. O que é ser criterioso e sóbrio? Ser criterioso e sóbrio é ter discernimento. Tudo aquilo que o pecado tira de nós, porque o pecado é como um vinho muito saboroso e muito alcoólico. Quando você toma aquele vinho, você perde o controle de si mesmo e você acaba fazendo aquilo que você não faria em uma situação normal. Então, viver de maneira sóbria e criteriosa é viver longe do pecado, obedecendo ao Evangelho de Cristo. Então, se nós queremos orar bem, orar de verdade, se a gente quer ter uma vida de oração, a primeira coisa que a gente faz é estar sóbrio e ter critério, ter discernimento. Então, sem essa característica da sobriedade e discernimento, orar se torna uma tarefa impossível. É como se você está numa competição de tiro ao alvo, né? Não sei se vocês já viram, aquelas que você joga um disco, tem uma máquina que joga um disco para cima e a pessoa precisa, no tempo certo, atingir aquele alvo que está em movimento
ele sobe, né? Ele sobe, ele para, ele começa a cair. Então existe um momento certo em que aquele atirador ele precisa mirar e atirar para quebrar aquele objeto. Então é como se você tivesse que fazer isso com os olhos vendados. Aí você tentar atirar naquele objeto que se move com os olhos vendados, né? Uma pequena espingarda, uma arma. Então, quando alguém solta aquilo, e você então tem que ir na vastidão do céu, você sem ver encontrar aquele objeto no tempo certo e acertar. Então, orar em pecado é isso. É você tentar fazer isso. Você faz sem direção, você faz sem discernimento, sem capacidade de enxergar as coisas. Então, por isso que nós precisamos, nesse tempo que se aproxima do fim, santificar a nossa vida, purificar a nossa vida, para que a gente então possa aí orar e orar bem, tá certo, queridos? E então, nosso irmão apóstolo Pedro, ele começa a falar sobre algumas questões extremamente relevantes na igreja, né? Ele fala lá no versículo 7, fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar, né? Tem gente que ora aí sem sobriedade, sem ser criterioso, e enfim, as orações não são atendidas. E ele fala então, a partir do versículo 8, algo muito próprio para a igreja. E quando eu olho para versículo 8, 9 e 10, que ele fala sobre amor, ele fala sobre hospitalidade, fala sobre serviço, o que às vezes vem no coração das pessoas é: poxa, como seria bom ser uma igreja assim? Ou como seria bom estar e viver numa igreja em que existe amor, em que existe hospitalidade e em que existe serviço. Essa não é a questão não é como seria bom viver numa igreja assim, é porque não existe outra igreja que não seja esse tipo de igreja. Quer dizer, se não tem amor, se não tem hospitalidade, se não tem serviço, pode ser um clube, pode ser, enfim, qualquer outro tipo de religião, pode ser qualquer outro tipo de coisa, uma confraria, uma organização, uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos, mas igreja não é, porque o que Pedro está descrevendo aqui é aquilo que fundamenta a vida da igreja, a comunhão, o estar junto como igreja, que são 3 coisas que ele vai colocando. Primeiro, ele diz que quanto mais o tempo se aproxima, ele está falando isso no começo, aí já no meio do primeiro século, né? Já partindo para a segunda metade do segundo século, do primeiro século. Então ele está falando isso naquela época da importância primeiro de nós nos amarmos uns aos outros. Ele diz: acima de tudo, tá certo? Ele diz: acima de tudo tenham amor profundo, amor intenso uns para com os outros. Não que seja a única coisa a ser feita. A única coisa que a igreja tem para fazer é amar. Então a gente fica se amando, se admirando, se embelezando, se adorando, né? Se abraçando, muito gostoso, muito bom, aproveitando um da presença do outro. Não que seja a única coisa a ser feita pela igreja. Mas o amor é o que possibilita a igreja de fazer outras coisas. Se a igreja não ama, se as pessoas da igreja não amam, tudo que elas fazem é completamente inútil e sem valor algum. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valeria. Então, o amor é o que nos permite fazer alguma coisa ou qualquer outra coisa de proveito dentro do reino de Deus. Então, a primeira coisa, acima de tudo, ou seja, antes de qualquer coisa, antes de pensarmos em qualquer coisa, nós precisamos olhar para as disposições do nosso coração e da nossa mente para com os outros. Então, se a gente vive num espaço, num ambiente onde existe maledicência, onde existe ódio, onde existe amargura, onde existe quebra de confiança, onde existe disse-me-disse, onde existe falta de apego, de acolhimento, se nós vivemos nesse ambiente, nesse espaço, nada, absolutamente nada do que a gente faz. Pode ser o melhor culto, a melhor música, a melhor mensagem. Se isso não tem amor, isso não vale de nada, porque acima de tudo, o que deve conduzir as nossas relações é o amor que nós temos, não por nós mesmos. Porque assim, é muito fácil falar de amor pensando só em você. É amor uns pelos outros.
Então, é esse amor que vai possibilitar toda uma outra série de ações que a igreja vai realizar. Então, nós devemos nos amar uns aos outros. E quem ama, 1 Coríntios 13, está lá descrito o tipo de amor que nós devemos ter. Não é qualquer tipo de amor. Não é amor de abraçar, de dizer eu te amo. Vá lá, vire para o seu irmão, diga eu te amo. Agora é o momento, sai do seu lugar, abraça fulano. E ali se resume então o amor da igreja. Não. Se o nosso amor ele se resume a um culto de domingo, a um abraço de culto de domingo, isso não é amor. Eu conheço incrédulo ímpio que ama muito mais, então. Então, esse amor, ele tem um termo que qualifica ele. É um amor intenso, ou muito amor. Alguns textos, né, como a Nova Almeida Atualizada, diz, tende muito amor. Quer dizer, não é qualquer tipo de amor. É muito amor, porque, olha, eu vou ser sincero, para aguentar você, a gente tem que amar muito, viu? Assim como eu sei que para vocês me aguentarem, tem que ter muito amor. Então, nós nos conhecendo uns aos outros, sabendo das nossas lutas e dificuldades, nós só vamos conseguir conviver se nos amarmos uns aos outros. Agora, deixa eu lhe dar um conselho. Ajude, porque assim, tem gente que sabe que é chata, e não faz a menor questão de deixar de ser chata. Chata no sentido de aquela pessoa que é inconveniente, aquela pessoa que, sabe, que não consegue lidar com o diferente, que não consegue lidar com os outros. E então se torna uma pessoa chata mesmo. Entendeu? Então, é porque eu sou assim, vocês têm que me amar. Não, a gente tem que amar. Mas você precisa aprender a ser melhor, porque o amor ele melhora as pessoas. A compaixão, a união, o fato de você estar junto, você aprende com o próximo, você aprende com o outro. Então, poxa, eu preciso aprender a ser melhor. E o amor é isso. Por que eu amo você? Porque eu quero ser melhor para você. Não é porque eu quero que você seja melhor para mim, é porque eu quero ser melhor para você. Então, poxa, se eu hoje eu tenho um comportamento, uma vida, se eu como carne oferecidas aos ídolos do que são vendidas no mercado, isso causa escândalo, como dizia Paulo em 1 Coríntios, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. E não, vão ter que me engolir, porque eu gosto daquela carne lá vendida por aquele mercador no mercado, e ele ofereceu aos ídolos, e os ídolos não são nada, então vocês vão ter que aguentar, porque eu sou assim, eu tenho o meu direito, eu vou querer e acabou. Então, gente, isso não é amor. Isso não é amor. Então, o amor é porque eu quero ser melhor para você. É porque eu quero ter uma vida que lhe abençoe. Então, se o que eu estou fazendo está lhe prejudicando, lhe escandalizando, eu vou mudar. Eu vou procurar fazer algo que é melhor, entendeu? E vice-versa. Então, o amor, ele é qualificado aí como algo intenso, porque ele consegue resistir a todos os desafios que o amor traz. Provações, tribulações, lutas, dificuldades. O amor, ele traz muitos desafios, tá certo? Diferentemente da prática religiosa, em que você vai para um culto, ou para uma missa, ou para qualquer tipo de serviço religioso que você vá, em que você sai de lá, vai para sua casa, vai comer seu almoço de domingo. O amor, quando conecta você ao outro, ele é profundamente desafiador. E é esse amor que a Bíblia está dizendo. Não é o amor do culto de domingo, é o amor 7 dias por semana. Então, esse amor ele é extremamente exigente. Ele exige demais da gente. Por isso que a Bíblia sempre conecta o amor de Cristo com o seu sacrifício. Ele é exigente, ele exige de nós. Não é fácil. Não é aquele amor que a gente vê naqueles filmes de Hollywood, ou então naquelas séries coreanas, né? Tudo muito lindo, muitas luzes, muitos unicórnios, né? Sei lá, eu nunca assisti uma série coreana, mas tudo muito perfeito. Mas o amor da vida real, ele é uma batalha, ele é uma guerra. Ele envolve insatisfação, ele envolve conflito, e essas coisas elas se resolvem pelo amor persistente e exigente dentro do nosso próprio coração. Ou você acha que quando Jesus ele fala, amai vossos inimigos, quem você acha que é o inimigo do judeu naquela época? Era quem? Era o inimigo da sinuca, era o inimigo do frescobol da praia.
não é adversário nesse sentido, né? É o meu adversário no xadrez, é o meu adversário no FIFA, né? Eu não sei nem se existe nesse jogo ainda. Pronto, adversário é o adversário da vida, é o inimigo da vida, aquele que atenta contra a tua própria vida, como acontecia com os judeus na época em que Jesus ele estava em Jerusalém fisicamente, né, humanamente, e ele estava se referindo sim aos invasores romanos. E você imagina dizer para um fariseu que ele deveria amar um invasor romano, dizer para um zelote que ele deveria amar um invasor romano. Então isso é extremamente exigente. Se o amor que você tem não exige nada de você, isso não é amor. Você não está amando o outro, você está amando você mesmo na outra pessoa. Isso foi profundo, hein? Profundo. Então o amor ele exige de você. E esse amor é santificador e curador. Olha só, queridos, como isso é belo e como esse tipo de amor na comunidade é essencial, porque o amor cobre multidão de pecados. Olha como isso é sério, amados. Porque as pessoas estão enfermas e doentes na igreja? É porque falta amor, amor que cura, amor que liberta. Tá certo? É por isso, porque as pessoas elas estão enfermas e doentes na igreja, é porque elas de fato não se amam, elas amam muita coisa, mas não amam umas às outras. Imagina, amados, nós desenvolvermos uma relação, uma espiritualidade dentro de igreja em que o amor, ele de fato opera cura nas pessoas, em que as pessoas feridas, magoadas, elas são reconciliadas umas com as outras e com Deus. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Por isso, ele diz, acima de tudo, o amor. Não é porque o amor é uma boa propaganda. Nós somos a igreja do amor. Nós amamos uns aos outros. E o pastor prega de amor todo domingo e o apelo ele fala de amor. É porque o amor vivenciado na igreja é o amor que leva à confissão sincera de pecado e ao perdão. Então, quando alguém confessa o pecado que cometeu contra mim, eu, por amor, eu perdoo aquela pessoa. E aquela pessoa tem oportunidade de ser curada. Olha aí que bonito. É isso que a gente quer? É esse tipo de amor que a gente sonha, que a gente deseja? Então, nós precisamos cumprir em nós esse amor exigente, como diz a palavra, né? Aquele amor que traz cura para cada um de nós, né? Que a gente tenha a liberdade, sem medo de fulana de tal, porque ela vai falar mal, porque não sei o quê, porque o que vão pensar de mim? Não, eu preciso de cura para a minha alma, preciso ser curado, e essa cura, ela passa necessariamente pela minha confissão, pela minha confiança, de que eu reconhecendo o tipo de pessoa que eu sou dentro da comunidade, as pessoas vão estender a mão para mim e eu vou poder ser curada. Olha, gente, que lindo isso. Que lindo, né? Que lindo. Isso é o que a gente quer construir como igreja. Não que você... Rapaz, você ouviu e que fala que fulano não sei o quê. Isso é lamentável, né? Triste você perceber que as pessoas, ao invés de trabalharem e lutarem pela vida uma das outras, lutam contra umas às outras, né? Mas é esse tipo de amor, queridos, que se exige da igreja. Não é outro tipo de amor. Esse amor, até porque esse foi o amor experimentado, vivido pelo nosso Senhor. Então a gente não pode desenvolver um outro tipo de amor que não seja a medida do amor de Cristo pela sua igreja, tá bom? Esse então, primeiro, nós queremos viver como igreja, nós precisamos ter esse nível de amor aqui, tá bom? Primeiro ponto. Segundo, como ele diz lá no versículo 9, ele diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração, né? É interessante isso, amados, muito importante, porque na época da igreja primitiva, nessa época que Paulo escrevia suas epístolas, as igrejas elas não tinham um templo como nós temos hoje, ou elas se reuniam em alguns lugares que eram às vezes alugados, ou então normalmente se reuniam em casas, né? Tanto que a gente vê as epístolas do Novo Testamento sendo escritas: a igreja de fulano se reúne na casa de Cicrano, a igreja em Laodiceia se reúne na casa de Cicrano. Então as igrejas elas viviam em casas, então não tinha como nós temos hoje
todas essas facilidades de templo, de instituições missionárias, né? Convenções, não tinha nada disso, né? Era algo ainda que estava surgindo naquela época, o desenvolvimento da igreja, e ela ainda estava se estruturando. Então, como as coisas aconteciam? Aconteciam da seguinte forma: o missionário saía de uma cidade e ia para outra cidade. Quem recebia essas pessoas eram os membros da igreja. Então, eles tinham que abrir as portas da sua casa, aonde se reunia a igreja, para receber esses missionários. Então, eles financeiramente eram responsáveis por cuidar dessas pessoas e encaminhá-las, então, ao seu próximo destino. A gente vai ver muito isso, sabe aonde? Em 1 João capítulo 3, a carta que João escreve a Gaio, que é exatamente uma situação dessa. Então, o que o nosso irmão Pedro está dizendo aqui é justamente sobre essa necessidade do acolhimento, é você acolher, né? Que é um ato de profunda comunhão. A hospitalidade é um ato de comunhão. A origem da palavra grega para hospitalidade é a palavra que nós traduzimos como amor ao estranho. Então, não é uma hospitalidade oferecida pela conveniência de chamar aquela pessoa que é seu amigo, aquele que é seu conhecido, mas é pela necessidade daquele que é recebido. Então, porque eu acolho a pessoa? Não é porque eu preciso dela, é porque ela precisa de mim. Então, esse acolhimento, ele diz o próprio texto, ele deve ser feito sem reclamações, sem murmúrios, né? Interessante, lá no texto grego original, dá o sentido de que a pessoa ela não fala abertamente, ela recebe, mas ela fica naquela disposição de insatisfação. Ela faz por um tipo de obrigação, sem ser graciosa, né? E ele diz, olha, você faz isso aí sem murmúrios silenciosos, sem reclamações ou maledicências, né? Então, é algo gracioso você poder acolher aos outros. Então, a igreja, ela precisa ser um ambiente. Quando eu digo igreja, não estou falando do templo, né? A gente nunca, jamais pode falar da igreja lá no Novo Testamento e imaginar que ele esteja falando de você acolher, de você ser hospitaleiro com a pessoa entrando no templo. Ali é a pessoa que é recebida na vida comum da igreja, na vida comum das pessoas da igreja. Então, qual deve ser a disposição que nós temos para essas pessoas? É a disposição de acolher, de receber, ainda que, se for o caso, como eu já falei historicamente, as pessoas que andavam e levavam consigo a mensagem do Evangelho entre as cidades, ainda que a gente tenha a obrigação de receber e cuidar bem dessas pessoas, dos missionários, né, que é mais especificamente essa situação, nós ainda assim temos que ter a responsabilidade de acolher as pessoas, de tratar bem, de receber dentro da vida da comunidade aqueles pecadores que se arrependem. A gente introduzir sem escolha, sem você está no padrão, você está fora do padrão, você não é como eu quero, que eu penso que deve ser um crente. Não, crente tem que ter o cabelo cortadinho assim, não pode ter barba, também tem que usar terno, tem que usar gravata. Então, olha, é desse jeito que eu quero receber você, tá certo? Então, por favor, vá, troque sua roupa e volte. Não, isso não é acolhimento. O que você quer é acolher você mesmo no outro. Isso não é acolhimento. Acolhimento é quando você abre o braço para receber aquela pessoa e ela tem a oportunidade de experimentar a vida da comunidade. Então, eu estou ofertando para ela uma vida, um tipo de vida, um tipo de relação que ela não teria em lugar nenhum. Isso é o acolhimento, é um tipo de experiência que ela não teria em qualquer outro lugar. É a experiência da hospitalidade cristã, do crente, daquele que é servo de Cristo. Então, esse tipo de experiência de relacionamento ela não encontra nesse mundo. Então, onde é que ela vai encontrar isso? Dentro da igreja. Então, a gente precisa saber se acolher um ao outro. Então, um dia eu acolho e outro dia eu vou precisar ser acolhido. Então, se eu não tenho essa liberdade, essa segurança de ser acolhido dentro do corpo de Cristo, eu vou ser acolhido aonde? Onde é que vai ser meu espaço de poder confiar que eu vou estar seguro, sendo eu quem eu sou, fazendo eu o que eu fiz, e eu ter essa oportunidade de ser restaurado e curado? Gente, isso é tão importante
Tem tantas pessoas nesse mundo que partem desse planeta, dessa realidade, porque cansaram de uma vida sem acolhimento, se sentem sozinhos, se sentem solitários, e muitas vezes a igreja ela quer acolher só quem ela quer, do jeito que ela quer, da maneira como ela quer, e acaba deixando de oferecer Cristo. Ela tem tudo para oferecer para as pessoas. Ela tem música, ela tem bons abraços, ela tem boa comida, e muitas vezes as nossas exigências sobre os outros, num processo que demanda tempo, porque eu me converti em 92, eu ainda estou no processo de mudança espiritual. E eu não posso exigir então que uma pessoa que entrou hoje seja como eu sou depois de tanto tempo. Às vezes as pessoas talvez com menos tempo caminham mais rápido do que a gente. Então, daqui a pouco, na verdade, quem está me acolhendo é ela. Então, a igreja precisa ser esse espaço, esse ambiente de acolhimento, queridos. Então, nós precisamos abrir as nossas portas, o nosso coração e a nossa igreja não o templo, mas a igreja, a comunidade em si, para receber essas pessoas que precisam de acolhimento. E dentro desse tempo, dentro dessa possibilidade de oferecermos o que temos de melhor, não apenas no sentido material, mas principalmente no sentido espiritual, para que essas pessoas possam ser transformadas. Amados, que bênção, né? A gente não conseguiria, dentro da nossa comunidade, se a gente não entendesse isso melhor, né? Que o nosso acolhimento ele é transformador na vida das pessoas que precisam de transformação. Enfim, versículo 9 aí, a Bíblia nos orienta a nos acolher uns aos outros. E por fim, aí nós temos o terceiro versículo, versículo 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Esse daqui também, queridos, é profundamente desafiador. Essa expressão servir, com certeza é uma das expressões mais conhecidas do nosso vocabulário cristão, né? Eu sou servo de Cristo, eu sirvo a Cristo, eu sou servo da igreja, eu servi isso, eu servi aquilo. Inclusive a palavra diácono, ela vem da palavra grega diakonel, né, que quer dizer servir. Então, quem é o diácono? Aquele que serve. Então, servir é uma das palavras mais conhecidas do vocabulário cristão, né? Principalmente quando nós nos referimos a Cristo, né? Nós somos servos de Cristo, até porque o próprio Cristo ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então é algo muito evidente, não tem como você negar a realidade de que o crente é alguém que serve os outros. Se não serve, não é crente, pode ser outra coisa. Então, se você não é alguém que serve, que está disponível para servir, não sei o que você é. Porque se o próprio Senhor, se o próprio Deus se encarnou para ser servo, se você não quer ser servo, então você quer ser como Deus, ou maior do que Deus, já que o próprio Deus é servo. Então, nesse texto nós somos vistos como servo uns dos outros, porque a comunidade cristã é uma comunidade de serviço. Tá certo? Isso é a comunidade, é o que nós somos, servos. Eu não sou patrão, não sou senhor, não sou autoridade, o que eu sou é servo. Isso me identifica como pessoa, essa é a minha patente dentro do exército, tá bom? O exército de Deus tem um general e o restante todo mundo é soldado, tá certo? Cristo é o general, é o cabeça, e todos nós no corpo de Cristo somos só soldados. E o próprio Cristo não veio para ser servido, e nós somos isso, assim como o nosso Deus, servos. Nós somos servos. E esse tipo de serviço, o texto diz duas coisas interessantes. Primeiro, que nós devemos servir aos outros com os nossos dons. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. O que tem que estar à disposição das pessoas? As nossas habilidades, as nossas capacidades. Aquilo que Deus nos deu para edificar a igreja. Efésios capítulo 4, a impressão que eu tenho é de que os crentes nunca leram Efésios capítulo 4. Porque se a gente levasse a sério, as coisas seriam diferentes. Lá está bem claro o que é a igreja, Efésios capítulo 4. Mas ninguém quer que a igreja funcione como diz Efésios capítulo 4. Porque é muito cômodo que a igreja não funcione como Efésios capítulo 4. É muito satisfatório a gente lançar sobre o ombro de alguns
a responsabilidade. A gente delega, a gente elege, então dá para determinadas pessoas aquelas responsabilidades que compõem o nosso quadro de atribuições. Então, se você não se encaixa dentro daquele quadro de atribuições, ou se você não foi eleito para nada, é como se você não tivesse obrigação em servir. Olha, não existe visão mais irreal e diferente no Novo Testamento do que essa. Então, a Bíblia diz que servir uns aos outros, quer dizer, todos devem servir. Ninguém está excluído, porque todo mundo recebeu uma capacitação, todo mundo tem habilidade. Tá certo? Todo mundo tem habilidade, todo mundo tem dom, todo mundo tem talento. Então, o serviço não é de acordo com aquilo que você não sabe fazer. Olha, você está sendo obrigado a fazer isso. Não é isso. Você deve colocar à disposição da igreja aquilo que Deus lhe deu. Então, o seu dom não é o dom para você, o seu dom é dom para o próximo. É dom para o outro. Tanto que Paulo, lá em 1 Coríntios, quando ele vai falar sobre dom de línguas, ele diz que não é um dom para uso público, porque ele não traz edificação se não tiver quem interprete. E é curioso que ninguém em Assembleia de Deus, em Igreja Pentecostal, lê 1 Coríntios. Porque lá está bem claro. Se não tem quem interprete, fique calado. Porque não é um dom que se presta a edificação mútua. Edifica quem fala, não a quem ouve, porque não entende. Então, o nosso serviço ele é com base naquilo que nós somos capacitados a fazer. Infelizmente, a gente muitas vezes tem uma atitude de colocar pessoas sem capacidade para fazer determinadas coisas. Eu entendo que, às vezes, dentro de um contexto de necessidade, algumas pessoas estejam dispostas a fazer algumas coisas que não são as suas habilidades naturais ou não são seus dons, pela necessidade da igreja. Por exemplo, eu não sou músico, eu não tenho habilidades extraordinárias se tratando de música, sei tocar um pouco de violão e pela necessidade eu coloco o pouco que eu sei à disposição da igreja, até que outra pessoa mais capacitada do que eu, com mais tempo, que queira aprender mais, possa então ocupar esse lugar. Então eu entendo essa necessidade, como nós temos dentro da nossa igreja. Quem trabalha com ministério infantil faz porque percebeu a necessidade, não pela dotação natural. Entendeu? Talvez se tivesse outra coisa dentro do perfil para essas moças fazerem, elas estariam fazendo melhor. Entendeu? Mas o que a gente faz? A gente coloca pessoas erradas para fazerem as coisas que elas não têm dotação natural para fazer. O que acontece? As coisas não saem como deveria e a gente tem que sempre encontrar alguém para culpar. Ou então as pessoas que têm a dotação natural, que têm a habilidade natural para fazer aquilo, não fazem e acabam exigindo daquelas pessoas que não têm aquele dom natural, aquela habilidade dada por Deus para fazer aquilo, cobram, mas não querem fazer. Então é muito complicado essa questão do serviço, que deveria ser aquilo que é tão natural, tão normal dentro da igreja. E algumas coisas a gente lê na palavra, não precisa nem de dom para fazer. Que dom você precisa para orar por alguém? Nenhum dom. Que dom você precisa para ensinar alguém? A Bíblia diz que nós devemos nos ensinar, habite em vós ricamente a palavra, instruí-vos e aconselhai-vos no Senhor. Então, a instrução e toda uma série de afazeres dentro da igreja independe de dom e habilidade que você tem. Isso é claro na Escritura. Agora, uma pessoa que tem um dom de ensino, com certeza ela vai ter uma desenvoltura maior do que a pessoa que não tem um dom. Mas eu prefiro uma pessoa que não tem um dom e que ame o que está fazendo, esteja espiritualmente bem, do que uma pessoa que tem um dom de ensino, seja orgulhoso, prepotente e não queira fazer. Então, não é só a questão do dom. 1 Coríntios, a gente vê a igreja em Corinto, a igreja é cheia de dom. Todo tipo de dom tem em Corinto. A gente não vê uma lista tão longa de dons como nós encontramos lá em Corinto. A lista é grande de dons em Corinto. Mas e a espiritualidade da igreja? Onde é que estava? Estava no pé, estava no chão, no buraco. Então não é só uma questão de você ter dons, você ter habilidades, mas é a sua vida espiritual, as suas qualificações espirituais, o tipo de amor que você tem por fazer aquilo. Então eu prefiro que alguém que não tem o dom faça com amor do que alguém que tem o dom faça sem amor. Mas o ideal é que as pessoas coloquem, não é dizer, pastor, eu estou aqui se precisar, é ir e botar a mão e fazer, entendeu? Não é, não, porque eu não recebi o convite.
Aí o irmão precisa de um convitezinho, então vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma carta timbrada, assinada, com letras de ouro, para o irmão ser um servo de Cristo. Não precisa disso. Não precisa disso. Entendeu? Qual foi o convite dourado que José recebeu na prisão para se tornar administrador da cadeia? Nenhum. Ele foi porque foi obrigado, e ali ele descobriu o seu dom e a sua habilidade, lá quando foi na casa de Potifar, vendo quem era José, até o momento que ele é lançado naquela cisterna, naquele buraco lá. José não era ninguém, era uma pessoa sem dom, sem habilidade, sem capacidade, era ninguém, era um filho do papai. Entendeu? Era o filho protegido do papai. Quando ele é lançado naquele buraco, que passam os mercadores e levam ele como escravo para o Egito, e lá ele é vendido como escravo para Potifar, aí surge o dom. Ele nem sabia. Ele lá sabia que ele tinha dom de administração? Não sabia não, aprendeu lá. Entendeu? E a partir daí, olha o nível de relevância que José teve dentro da história do Egito. Então, queridos, quando a gente está falando de dom, nós estamos falando de colocar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos sentimentos, as nossas emoções em favor da igreja, daqueles que não têm o que só eu posso dar, né? Então eu sou um coração, digamos assim. Vou dar um exemplo. Hoje eu não vou trabalhar, não vou fazer nada não. Imagina um corpo sem um coração trabalhando, meu irmão. Então, a gente precisa colocar à disposição aquilo que Deus deu. E entenda, se nós como Igreja Batista do Natal somos um corpo, se nós somos um corpo, eu acredito que nós somos, o que acontece, queridos? Ele nos deu um conjunto de habilidades adequadas para o nosso ministério como igreja. Então ele pensou, olha, a Igreja Batista do Natal vai ser dessa maneira, eu vou conceder esses dons e essas habilidades para essas pessoas, para que elas possam fazer isso. E se a gente não coloca à disposição, Deus ele não vai conseguir cumprir em nossa vida como igreja o seu propósito. Porque o que ele deu não está sendo usado para o corpo. Tem gente que está escondendo o talento, tem gente que está escondendo o dom. Entendeu? Talvez a vida esteja enrolada demais e vai ter que fazer um esforço para desenrolar. E é isso que nós somos, servos uns dos outros, né? com as habilidades concedidas por Deus para a edificação da igreja. A igreja ela só é edificada quando as pessoas da igreja colocam à disposição da própria igreja os seus dons. Enquanto, isso que eu vou falar é muito sério, se você tem dúvida, vai ler lá em Efésios capítulo 4. Enquanto as pessoas não colocarem à disposição seus dons, a igreja ela não é edificada. Ela pode crescer em número, ela pode crescer em recurso financeiro, a gente pode ter um louvor muito bom, mas enquanto as pessoas não colocarem, não existe crescimento no sentido espiritual. É o que diz Efésios capítulo 4. Tá certo? Então, primeiro, servir. E ele diz servir como despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, olha só como é que isso é belo, como isso é maravilhoso e como isso é sério. Porque o portador do dom, aquele que tem o dom, que tem a habilidade, é como um despenseiro. Essa é a visão que está sendo passada aí em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Quem era o despenseiro? O despenseiro, naquela época em que Pedro escreve, era um escravo, era um servo selecionado, que tinha uma certa capacidade, uma certa habilidade. O grande exemplo de José, lá no livro de Gênesis, ele tinha uma grande habilidade, então ele recebia uma responsabilidade de atender aos serviços da casa, que seria o quê? Dar ordem aos empregados, e ele tinha a chave da despensa, e sempre que havia necessidade de algum material, ele ia até a despensa e tirava aquilo que as pessoas precisavam. Então, todo despenseiro, toda a pessoa que é dotada, que tem habilidade, todo crente tem habilidades e capacidades, ele tem na sua mão a chave da despensa da graça de Deus. E ele quer, então, agraciar as pessoas. O que ele faz? Ele vai até a despensa, ele tira aquela graça e dá para a pessoa que está precisando. Você imagina que a igreja muitas vezes é uma despensa, é uma casa cuja despensa está trancada porque as pessoas que têm a chave não querem abrir, não querem a responsabilidade de ir até lá, de pegar e de dar. A gente morre de fome tendo tanta comida dentro de casa.
É só porque quem está com a chave não quer abrir. Você imagina a responsabilidade, meu irmão. E olha só como isso é sério. Agora, você imagina o que Deus pode fazer se todos nós colocarmos à disposição da igreja os nossos dons e habilidades. Aquilo que nós somos dotados e capacitados para fazer. Você imagina como isso vai ser incrível. Uma igreja com 100 pessoas, 100 dispensas, cada um todo dia vai na dispensa, tira alguma coisa muito boa. Olha, no coração de Deus, na dispensa de Deus, não tem comida azeda, não tem comida estragada, não tem comida podre, é tudo novinho, é tudo fresco, é tudo abençoador, é tudo rico em todo tipo de vitamina, de sais minerais. Então você vai lá, você vai na dispensa do Papai do Céu, tira e dá para as pessoas, 100 pessoas compartilhando, contribuindo, fazendo o que podem. Diga aí, amados, como é que isso não vai ser edificante? Diga aí como é que esse serviço de ir até a dispensa de Deus, de retirar, e a dispensa de Deus é assim, quanto mais você tira, mais tem, não é? Não vai acabar, a dispensa de Deus vai secar. Então não, peraí, a gente vai ter que racionar a graça de Deus. Não, quanto mais você tira, mais ela tem. E você vai tirando e vai distribuindo, e as pessoas são edificadas. Poxa, você imagina, queridos, pensa comigo como vai ser essa igreja. As pessoas curadas, as pessoas sendo trabalhadas pelo Espírito, as pessoas se sentindo edificadas, enriquecidas, abençoadas, fortalecidas, deixando de lado feridas, deixando de lado amarguras, resolvendo as suas questões e Deus agindo na comunidade. É dessa maneira. Não é um anjo que vai fazer isso. Não é o Gabriel, não é o Miguel que vai descer do céu e distribuir para a igreja aquilo que está na dispensa de Deus. Não vai, isso não vai acontecer. Não vai. Não vai ser um anjo, não vai ser um profeta e nem um pastor vai fazer isso. Quem tem que fazer isso são aquelas pessoas da igreja que são dotadas, que receberam a habilidade de Deus. E todo crente genuinamente salvo recebeu a habilidade de Deus, recebeu dons de Deus, e é nossa responsabilidade fazer isso. E, infelizmente, né, a gente, mesmo sendo evangélico, a gente criou o padre cristão, o padre evangélico, né, que é o pastor. O pastor é o padre evangélico, né? Aquele que tem a responsabilidade de fazer tudo, de ungir o doente, de orar pelos enfermos, de ensinar, de aconselhar, de administrar, de curar ferida, de virar psicólogo, psiquiatra, médico, né? Então, o pastor é o... Enfim, essa é a visão bíblica? Não, essa é a visão do capeta, do Satanás. O Satanás é que inventou isso, e a igreja, então, decidiu assumir para si essa mentira diabólica. E o que o diabo fez com isso? Acabou destruindo a edificação da igreja, né? Porque historicamente foi isso mesmo que aconteceu. Claro, a figura do diabo eu estou colocando como inferência aqui, mas a partir do momento que a igreja ela perdeu a sua capacidade, aquilo que a gente chama de ministério leigo, né? O sacerdócio universal dos crentes, que era uma bandeira da reforma protestante, né? De que todo crente ele tem essa habilidade de se aproximar de Deus sem a necessidade de intermediário, e ele mesmo tem diante de si a responsabilidade de compartilhar e de ter participação na tarefa, no ministério da igreja. Quando isso se perdeu e que se começou a estabelecer sacerdotes dentro da igreja, pronto, a igreja começou a morrer. E infelizmente a gente saiu do catolicismo, mas parece que o catolicismo não sai da gente, que a gente sempre gosta de um padre. Olha, eu não sou padre, nunca fui, nunca quis ser. Eu sou casado, nem padre eu posso ser, tá certo? Então, se eu quisesse ser isso ou fazer isso, eu estaria atentando contra a palavra e eu estaria condenando a igreja a não ser edificada. Não que a igreja não cresceria, ela não cresceria, né? Não cresceria? Por aí. Mas ela poderia até crescer em número. A gente tem igrejas cuja figura do pastor é tão forte que ele consegue atrair pessoas, né? São pessoas assim, muito... tem aquela habilidade de falar, de eloquência, são pessoas muito chamativas, né? E não que isso funcionaria. A gente tem igrejas que são grandes assim, né? Por causa da figura do pastor. Mas não é o que Deus deseja. A gente vai fazer o quê? O que dá certo ou o que Deus quer?
ou a maneira como Deus pensou. Então nós somos esses dispenseiros, amados, nesse desejo de que Deus ele nos use para edificar com nossos dons e nossas habilidades. Eu quero concluir essa reflexão dizendo o seguinte, né? Primeiro perguntando como está o seu amor pelas pessoas. Primeiro ponto, amando uns aos outros de maneira intensa. Como está o seu amor? Não na perspectiva daquele amor romântico, daquele sentimento. Claro que o amor envolve sentimento. Talvez não no primeiro ponto. Muitas vezes você ama quem você não conhece. E como você ama quem você não conhece? Pelas suas atitudes, pela maneira como você serve aquela pessoa. Então a primeira coisa que eu pergunto é como está o seu amor? Tem amargura aí nesse coração? Tem raiva aí? Tem raiva aí? Você está amargurado? Está faltando pedir perdão para alguém? Está faltando perdoar? Está guardando tristeza aí? Está falando mal de alguém? Tá? Então, se você está nessa situação, meu irmão, você está contribuindo para que a igreja não seja edificada. Quando você começar a aprender a amar nesse nível e sentido que a gente falou, com certeza a sua vida vai dar uma reviravolta. Tá certo, queridos? Segundo, como está a sua hospitalidade? Como você consegue receber as pessoas? Como você consegue abraçar aqueles que precisam ser abraçados? Não é aquele abraço, né? A pessoa na plaquinha na rua, olha, eu estou precisando de abraço, você poderia me abraçar? Aquela pessoa dá aquele abraço carinhoso, oh, Deus abençoe, vai embora e nunca mais vê. Estou dizendo aquela pessoa que você vê todo dia, você abraça, ela está do mesmo jeito. Domingo que vem você abraça, ela está do mesmo jeito, não muda. Você domingo que vem, a mesma coisa. Essa persistência, você acolher as pessoas até as mais difíceis. Como é que está a sua hospitalidade? E terceiro, como é que está o seu serviço? Como é que você está servindo as pessoas? Está aí, seus dons. Você sabe quais são? Olha, se você não tem dom, é preocupante, viu? Porque todo crente com espírito, ele recebe um dom. Se você não tem dom, existe algum problema. O que eu recomendaria para os que não têm dom é se convertam, entreguem a vida para Jesus, recebam o Espírito Santo da promessa e Deus com certeza vai dar dons. Mas se você já é crente, se você já tem um Espírito, o que eu recomendo? Descubra, busque, peça a Deus, se envolva no serviço da igreja. Não é? Seja como José lançado no buraco. Né? Como é que Deus ele fez com que José descobrisse o dom, incrível habilidade que fez com que ele enriquecesse, abençoasse a família dele e preservasse a vida de milhões de pessoas da morte, da fome? Jogou José no buraco. A gente às vezes precisa ir para o buraco para poder aprender a servir e colocar à disposição do corpo da igreja os nossos dons e nossas habilidades. Como é que está o seu serviço? Você já está aposentado na fé, não está? Já pendurou a chuteira cristã, né? Já não anda, esses pés já não caminham mais para fazer a obra de Deus. Meu irmão, não seja assim não. A igreja só é edificada, Efésios capítulo 4, se nós realizarmos a obra do Senhor.